Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir mais ainda os teus olhos, possa despertar você, porque nós estamos vivendo num tempo muito solene. Posso adiantar que a mensagem de hoje é uma mensagem que você ainda não escutou. Se você tem Bíblia em casa, por favor, pegue ela para você poder comparar. Seja como bereano, não fica só aceitando o que eu falo ou o que a gente estuda aqui. Verifique se é verdade. E se você tem papel e caneta, tome nota. É até mais importante do que o meio eletrônico. Eletrônica acaba a bateria, você não enxerga mais nada, né? Papel está ali. Então, escreva. Mas antes da mensagem, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme também está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor espera de nós fidelidade no projeto que Ele ideou, que é o sustento da sua obra por meio de dízimos e ofertas. No caso deste ministério, os recursos que entram no caixa são usados para o projeto evangelístico em várias frentes. Uma delas são os diferentes folhetos. Hoje nós temos vários aqui. Posso até fazer um lequezinho, são muitos. Esses folhetos são gratuitos. Olha, pela quantidade de acessos que nós temos no vídeo, as demandas por folhetos deveriam ser bem maiores. Acontece que normalmente, né, como sempre foi, em todas as eras Deus teve uma igreja, mas assim, a quantidade dos que trabalhavam era um percentual pequeno. Mas que não seja assim agora. Você que está vendo, tem interesse em trabalhar para Deus? Entre em contato. Tome nota do WhatsApp. 41 99509 8425. Eu vou tentar colocar todos. Nem sei se vou conseguir segurar todos no mesmo leque. Mas está aqui, ó. Vou apresentar um de cada vez. Olha só a quantidade que nós temos disponível aqui. Estão para sair mais ainda. Então entre em contato. Esses materiais não têm custo, já foram pagos. Você, se estiver longe, só vai pagar o frete. Se não, venha buscar, tá? Esse material é para ser divulgado, não é para ficar em casa. Por quê? Nós temos pouco tempo com liberdade religiosa. Aproveite. Amanhã, se você não tiver aproveitado, vai se lamentar. Mas você vai lembrar que alguém te avisou, certo? Então, faça o trabalho. Você tem parentes, tem vizinhos, tem amigos, tem colegas, tanta gente que a gente encontra aí no Facebook e tal. Vamos fazer alguma coisa por eles. Peça o endereço. Você tem vergonha? Então, pega o endereço dele, paga lá a carta social, não é? Que você paga mixaria lá, centavo, não sei quanto que é. Antigamente era 1 centavo, né? Hoje eu não sei como é que é, se é 10 centavos, mas que seja, 10 fosse 50 centavos, irmãos, puxa, né? Um chocolate paga 5 quartas, né? Então faça alguma coisa. Esse material está aqui disponível para ser usado. E também temos outros ramos da obra que estão avançando. A construção da igreja sede já está avançando agora para as paredes da nave principal. Já fizemos a laje, estamos subindo as paredes. Temos algumas fotos aí, não sei se temos. Essa obra, meus queridos irmãos, graças a Deus, está avançando sem interrupções faz vários meses. Nós tivemos uma interrupção só por nem uma semana, deu uma semana, mas Deus já abençoou e continuamos o trabalho. Então, a obra de Deus avança. É uma casa de culto com capacidade para 100 pessoas sentadas e também salas anexas para as crianças e estrutura para transmissão de vídeo. Ela cita a rua Frei Lívio Paniza, número 530, bairro Campo Comprido, Curitiba, Paraná. Entre em contato se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais. Nós estamos disponíveis para poder te auxiliar ou te dar as informações necessárias, tá?
Além disso, a obra também avança em outros campos missionários. O ministério já está em 11 países e continua crescendo e avançando. Aliás, nem posso falar 11, são 12. Temos nossos irmãos norte-americanos, que Deus abençoe, continue usando em nome de Jesus. E lembrei também do Paraguai, 13 países já, onde também temos irmãos trabalhando. Que assim seja e continue. Que este evangelho chegue a toda a nação, tribo, língua e povo. Amém? Então, que Deus continue fortalecendo e abençoando vocês. Atenção, você que se sente sozinho no teu país. Faça o trabalho e logo você não estará sozinho, né? Deus acrescentará àqueles que vão se salvar também. Vamos nos colocar em pé. Nós estaremos louvando a Deus. Enquanto isso, aqueles que se prepararam farão ou terão a oportunidade de fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, poderoso Criador dos céus e da terra, reconhecemos a Tua grandeza de joelhos, pedindo que o Senhor abençoe as humildes contribuições que vieram até a Tua salva. Continue abençoando o Teu povo, dando prosperidade para que ele possa fielmente contribuir com o Teu Evangelho. Dá honestidade, sabedoria àqueles que administram, para que possam, Senhor, fazer o máximo. E também, ó Deus, que o Senhor possa continuar dando ao Teu povo um coração voluntário, alegre, satisfeito e disposto a retribuir o muito que o Senhor tem concedido a cada um. Esteja conosco nesta segunda hora. Peço a unção do Teu Espírito para que o Senhor transmita a Tua palavra por meu intermédio e que abras o coração do Teu povo. Que a mensagem entre, Senhor, e que ela não fique apenas como mais uma informação engavetada, mas que ela motive as pessoas a tomarem decisões, a agirem em prol de andar nos Teus caminhos. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, sem delongas, até porque já começamos mais tarde, tivemos uma preleção anterior aqui para a igreja sede. Faço uma pequena síntese dessa preleção para você agora, mas primeiro anuncio o tema. O tema encontra-se em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. E vai tratar do que estamos vivendo nos nossos dias, para abrir os nossos olhos em relação ao que há de vir pela frente. A preleção que vinha dando é a seguinte: nós temos pouco tempo antes de começar a próxima guerra. Pouco tempo com liberdade. O Brasil há de se envolver em guerra, coisa que a população não está habituada. Portanto, atenção você que mora numa cidade grande, procure sair daí. Atenção você que tem as suas posições financeiras só no banco, né? Você que está confiando só nos imóveis de aluguel na cidade grande. Mude a tua forma de pensar o quanto antes. Em breve, quem tiver um pequeno pedaço de terra onde plantar o seu próprio alimento será considerado rei e rainha. Saia das cidades mais prósperas, das grandes rotas comerciais. Saia das cidades grandes. Elas vão ser as mais afligidas. Se você duvida do que eu estou falando, leia, por favor, algumas histórias. A história da Guerra Civil na Síria. Pode ler na Wikipedia. Leia a história da Segunda Guerra Mundial e entenda como se processam as coisas, ok? Dentro disso, acho que você pode reconsiderar algumas coisas. O mundo não será mais o mesmo. Esqueça aqueles planos de, eu vou fazer o pé de meia para os meus netos. Os teus netos não estarão aqui. Pelo menos não nesta situação que a terra vive. Se você ainda não tem filhos, certamente não verá os teus netos aqui, tá? Então, meus queridos irmãos, eu digo certamente olhando pela média, claro, né? Tem lugares onde as meninas têm filho com 13 anos, eu não vou entrar nesse particular, tá? Mas assim, via de regra, considerando uma situação normal, você que ainda não tem filhos, não verá os teus netos nesta terra. Então, meus irmãos, é tempo de nós anunciarmos ao mundo que Jesus vem logo. Jesus vem logo. Vamos abandonar as esperanças nessa terra. Esse mundo já foi, já era. O que nós temos por enfrentar, nós vamos ver aqui, é simplesmente o último suspiro da rebelião do mal antes que Jesus volte à terra. Amém? Então vamos agora abrir a Bíblia. Daniel capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Antes de avançar, nós já estudamos em ocasiões anteriores que o contexto de Daniel ele é muito importante para se compreender a profecia. Quando nós estudamos, por exemplo, Daniel capítulo 11, nós transportamos o contexto para os nossos dias. Nós entendemos que a história se repete. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: o que foi é o que há de ser. O que se fez é o que se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Daniel relata que teve esta visão. Mais à frente, quando alguém recebe ordem de explicar a ele a visão, fala que essa visão não era para aquela época, era para o fim do tempo. Versículos 16 e 17. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Entenda-se, o fim do tempo dado aos homens nessa terra de pecado. Versículo 19. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. O tempo da ira é o tempo das últimas pragas, as 7 pragas do Apocalipse. Segundo Apocalipse 15, versículo número 1, nos é revelado que através das 7 pragas é derramada a ira de Deus. Nesse contexto, nós vamos ler um pouco da visão
e aí começar o nosso estudo. Sabendo que o que lemos e foi cumprido no passado volta a se cumprir no futuro, porque tem até uma outra forma de explicar que é mais simples de entender, né? Frequentemente os filhos cometem os mesmos erros dos pais e colhem os mesmos resultados, não é verdade? Vou dar um exemplo aqui que ninguém nega. O pai era um bebum, batia na mulher, fazia, e o filho está seguindo a mesma linha. Quem já ouviu essa história? Não é novidade, né? Então, isso que ocorre às vezes nas famílias, ocorre muitas vezes entre os povos e as nações. Não se esqueçam que os povos, da forma que conhecemos hoje, por exemplo, nações, né? Os germânicos, eslavos, enfim, e outros, suedóis, etc. Falando em linguagem nossa, né? Os suecos, suíços, noruegueses, dinamarqueses, alemães, ingleses, enfim. Lá nos primórdios da época de Noé, eles foram originados por famílias distintas. Então, Deus, quando confundiu as línguas, confundiu por famílias. Então, o que ocorre, as nações repetem as más histórias porque as famílias repetem os mesmos erros. Faz sentido? Faz sentido, né? Então, a profecia se repete. Daniel 8, verso 2. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Mais adiante, o anjo fala sobre o carneiro e o bode, versículos 20, dizendo: aquele carneiro que viste com as 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Então a gente volta para o versículo 5. Vimos ali o carneiro, que representava a Medopérsia. A partir do verso 5 ele diz: e estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, etc, etc. Vamos até aqui. Então, foi tida uma visão, a visão do carneiro e o bode. Ambos estavam, o carneiro, na cidadela de Suzã. E o carneiro era o dono do pedaço, por assim dizer, né? Ninguém podia fazer frente a ele. Então chega um bode, sem fazer barulho, sem tocar no chão, com um chifre grande entre os olhos, combate contra o carneiro, derrota e pisa o carneiro. E ele fica no seu lugar. Quando o bode está no maior do seu poder, aquele chifre é quebrado e surge em 4. A história demonstra que isso se cumpriu no passado da seguinte maneira. A cidadela de Suzã foi a capital do Império Medo-Persa. Alguns historiadores colocam que ela teria sido a capital de inverno, onde se passou a história de Esther, do livro de Esther. Quem tiver curiosidade, leia em casa. E a Medo-Pérsia, através de muitas guerras, estendeu o seu império, que era formado desde a Índia até a Etiópia, na África. Mais tarde, ela foi derrotada pela Grécia. Finalmente, Alexandre o Grande terminou de consolidar a vitória dos gregos e
todo aquele território passou para a mão de outro povo, os gregos. Alexandre o Grande morreu com 32 anos de idade e em seu lugar o império acabou dividido em 4 generais. Não foi imediatamente, houve uma série de sucessivos eventos, assassinatos, enfim, tal, não vou comentar aqui, mas cerca de 2 décadas mais tarde já estava mais ou menos se consolidando esse império chamado greco-macedônico, que originou-se com Alexandre, dividido em 4 partes. Ficaram lá 4 generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Isso foi o passado. Agora nós temos que trasladar isso para o presente para poder entender. Primeiro, Daniel começa relatando que teve a visão no ano 3º, vou escrever aqui, do rei Belsazar. Quem foi Belsazar? Belsazar, para quem não sabe, foi o último rei da Babilônia. Ele é mencionado no capítulo 5 de Daniel, do capítulo todo, mas eu vou ler direto o que interessa para o efeito do nosso estudo. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Belsazar foi o último rei, portanto, da Babilônia. Isso é bastante controvertido nas diferentes referências históricas. Eu não vou aqui entrar no mérito de discussão quem eu acho que é mais ou menos. Eu vou usar aquilo que eu acredito ser o correto, aquilo que vem sendo mencionado na Bíblia. Há quem diga que Belsazar não foi rei. A Bíblia diz que foi, então eu creio e acabou. Tá? Belsazar foi o último rei da Babilônia porque está na Bíblia. E a Bíblia é a regra para nós. Este rei, segundo a Enciclopédia Britânica, teria reinado 12 anos. Se era o 3º ano, faltavam mais ou menos 9 anos para acabar o seu reinado, certo? Então estava a 9 anos do fim do reinado. Há quem vá questionar isso aqui. Por exemplo, os judeus dizem que ele reinou só 2 anos pelo Talmud e tal. Eu, mais uma vez, repito, eu não vou ficar me imiscuindo nessas questões, essas peculiaridades aí, que não vão afetar em nada a mensagem, tá? 3º ano do rei Belsazar. Durou 12 anos, faltavam 9 anos para acabar o reinado, quando Daniel teve a sua visão. E em seguida, quem assume o poder foi Dario, o Medo. Dario, o Medo, segundo está relatado no livro Profetas e Reis, de Ellen White, ele reinou durante 2 anos. E foi sucedido por Ciro, que foi outro rei persa. Ciro, no 1º ano, ele emitiu um decreto que tem muita significação para o povo de Deus. Esse decreto encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 36. Estou fazendo essa retrospectiva aqui para que nós possamos entender o contexto de Daniel e depois podemos situar esse contexto nos nossos dias. Se nós não fizermos isso, não vamos conseguir, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 19. Então ele fala da queda de Jerusalém. Os judeus tinham sido rebeldes contra Deus, então Deus mandou os babilônios. Os babilônios cercaram a cidade de Jerusalém e tomaram a cidade.
Aí versículo 20. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. E fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então os israelitas ficaram 70 anos em cativeiro. Após os 70 anos foram finalizados justamente no decreto de Ciro. Então está aqui. Esse momento é o momento do decreto de Ciro. O que tinha acontecido? Ciro autorizou eles a retornarem para Jerusalém, reconstruírem o templo e restaurarem a verdadeira religião. Os judeus adoravam quantos deuses? Um só Deus. Um só Deus, o Pai. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O que a gente encontra lá? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Essa é a versão da Torá. O Senhor é um, errado. Então não tem como entender errado. Tem gente que quer desvirtuar, né? Mas eu lembro, a professora de Hebreu falava, errado, um único. Errado, uma caneta. Só. Tem gente que tenta encaixar um com três, né? Trindade, não dá. É o que os babilônios faziam, porque eles criam na trindade. A trindade dos babilônios era Bel, Marduk e Ishtar. Durante os 70 anos em que os judeus foram cativos na Babilônia, não tiveram a liberdade de adorar o seu Deus. Por quê? Eles eram obrigados a adorarem deuses falsos. Isso transparece no relato de Daniel, capítulo 3, coisa que os irmãos bem conhecem, nós só vamos revisar aqui. Quando o rei Nabucodonosor construiu a estátua de ouro, e os 3 amigos judeus de Daniel não adoraram, ele tentou forçá-los. Daniel 3, verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então está aqui. Essa era a situação que os judeus encontravam na Babilônia. Escravizados, a nação que adorava a Trindade. Posto isso, e aí, no final dos 70 anos, retornam para a adoração a um Deus, o Pai. Está aqui. Posto isso, nós conseguimos encaixar o momento da visão de Daniel. Aí nós chegamos onde queríamos, no contexto de Daniel, capítulo 8. Notem.
Belsazar foi o último rei da Babilônia. Quando Daniel teve a visão, faltavam 9 anos para acabar o seu reinado. Opa, então a partir daqui a gente já tem uma referência. Como é que a gente vai encaixar ela aqui? Prestem bastante atenção no quadro, que daí vocês vão acompanhar o raciocínio, depois vocês não se perdem, tá? O rei Ciro começou a governar e no primeiro ano ele deu o decreto. Ele assinou o decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, tá? Tá aqui. Então, no primeiro ano de Ciro, eu estou nesse ponto aqui com a caneta. Só que antes dele, reinou Dario, aqui em cima. Quanto tempo Dario reinou? 2 anos. 2 anos. Opa, tem que voltar 2 anos aqui. Vou voltar aqui. Eu chego ao momento em que Dario reinou, ou assumiu o reinado. Dario. Antes de Dario, quem que reinou? Belsazar. Foi o último rei da Babilônia. Então, antes de Dario, aqui estava Belsazar, se eu for voltando. Só que faltavam 9 anos para acabar o reino de Belsazar, quando Daniel teve o sonho. Então, vamos voltar 9 anos? Aqui, ó, eu tinha voltado 2, volto, mais 9, e agora estou na época da visão de Daniel, ou dito de outra forma, 3º ano do rei Belsazar. Certo? Voltem para Daniel 8, versículo 1, por favor. Daniel capítulo 8, versículo 1. No 3º ano do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, encontramos o tempo da visão. Está aqui, certo? Ok? Então, notem aqui, ó, mais uma coisinha. Desde o quanto tempo faltava para acabarem os 70 anos? Ora, desde o ponto final eu tenho 2 anos e eu tenho mais 9 anos. 2 mais 9, faltavam? 11 anos para acabar os 70 anos de cativeiro babilônio. O que isso tem a ver para os nossos dias? Muita coisa. Por quê? Nós já estudamos outras vezes, eu só vou recapitular aqui, que o povo que hoje é o paralelo, né? Ou ele protagoniza aquilo que foram os judeus no passado, são os adventistas do 7º dia. Prova disso, na época, o povo guardador do sábado e adorador do único Deus eram os judeus. Hoje em dia, quando alguém guarda o sábado, você já pergunta: ei, você é adventista? Por quê? Desde algumas décadas, os adventistas do 7º dia são o grupo mais numeroso de sabatistas do mundo inteiro. E quando essa denominação iniciou a sua história, lá em 1863, lá atrás, aqui, a crença deles também era um só Deus, o Pai. Isso pode ser visto pelos documentos e muita gente sabe. Depois, em 1931, eles mudaram as coisas. No livro do ano da igreja, onde até então se lia apenas cremos em um Deus e depois cremos no Senhor Jesus Cristo, eles agora colocaram cremos na Trindade, crença número 2. E a partir daí, 70 anos decorrem até o ano de 2001. 2001, ocorreu um levante nessa igreja, onde muitos
retornaram para a adoração ao verdadeiro Deus, e desse surgiu o ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Certo? Ministério em 2011. Eu vou colocar aqui. Está aqui. Então, até vou colocar só as iniciais, né? MQAF, pronto. Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Mais ou menos aí. MQAF. Olha aqui como é que nós já chegamos para os nossos dias. Então, 70 anos se finalizaram em 2001. 11 anos antes de 2001, aliás, aqui, tá certinho. 11 anos antes de 2001, nós vamos chegar em qual ano? 1990. Certo? Ok. Então, nesse contexto, o que a gente entende a partir da profecia? Ele se vê na cidadela de Suzã. E nós vimos que Suzã foi a sede do governo Medo-Persa. Quais eram as características daquele governo e a quem ele corresponde hoje? A Medo-Pérsia, embora fosse um império de, assim, à primeira vista monárquico, ela funcionava nos moldes de uma república. Prova disso é que o imperador ele podia assinar um decreto, mas depois que ele assinasse, ele mesmo tinha que cumprir aquele decreto e ele não podia mudar, coisa que em monarquia normal não acontece. Né? Monarquia, hoje o rei fala, todos os judeus têm que ser mortos. Amanhã ele muda de ideia e fala, nenhum judeu tem que ser morto, e acabou. Certo? Agora, na lei dos medos e persas não era assim. Tanto que, no livro de Esther é dito que, após ter se decretado a morte dos judeus pelo imperador, o que se pôde fazer é um outro decreto dizendo que os judeus podiam se defender, mas não puderam anular o primeiro decreto. E que o rei não tinha autoridade para anular os seus próprios decretos, transparece claramente em Daniel capítulo 6. Então, ali os súditos do rei o enganaram, porque eles queriam matar a Daniel. Daniel era um servo fiel, que estava na corte, e eles viram que Daniel fazia a sua oração 3 vezes por dia. Então eles disseram, rei, nós todos tomamos um conselho aqui, para que o senhor emita um decreto que durante 30 dias, ninguém possa orar para um Deus, a não ser para o rei. Aí o rei foi e imprudentemente assinou o decreto. Aqueles invejosos saíram dali e já foram espiar a janela de Daniel, local onde ele sempre se postava para realizar as suas orações. E lá viram o profeta orando ao seu Deus. Correram fofocar para o rei. Né? Rei, o senhor não assinou um decreto assim, assim? Assinei sim. Pois é, mas Daniel faz 3 vezes por dia a sua oração e não fez caso do decreto do rei. Nesse contexto, nós estamos já em Daniel 6, versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Então, o Império Medo-Persa funcionava nos moldes de uma república moderna. O legislativo propõe as leis, o presidente pode vetar ou pode aprovar. Mas se ele aprovar, ele é súdito, ou seja, ele tem que obedecer àquela lei. Não pode mudá-la mais.
Outra característica do Império Medo-Persa era conceder a liberdade religiosa aos seus súditos, coisa que nós vimos aqui pelo decreto de Ciro. Olha que contraste. Lá em Babilônia, Nabucodonosor falou: se não adorar a estátua, vou lançar na fornalha de fogo, vão morrer. Agora, no caso da Medo-Pérsia, Ciro falou: não, Deus me encarregou de construir o templo em Jerusalém. Quem quiser ir, que vá. Isso é uma demonstração do quê? De liberdade religiosa. Então, a Medo-Pérsia, ela tinha duas características. Uma, ela era... funcionava o governo nos moldes de uma república, e outra concedia liberdade religiosa. Ora, quem é... detalhe, tem outro detalhe aqui que faltou. Outra coisa que também cai de madura é o seguinte: os medos e persas eram a nação preponderante, ou seja, os dominantes do seu mundo na época, certo? Eles são um representativo do que é hoje os Estados Unidos da América. O país funciona aos moldes de uma república, o governo é republicano. Isso está estabelecido na Constituição do país. E os Estados Unidos também são conhecidos como a terra da liberdade religiosa. Além disso, são a nação dominante no mundo moderno, certo? O que o profeta Daniel viu? O carneiro que representava esta nação fazia o que queria. Capítulo 8, versículo 3. Um outro detalhe que eu acho que é interessante também, não vou deixar passar não. No versículo 2, ele disse que ele se viu na cidadela de Suzã. Suzã era a capital do Império Medo-Persa. Se vocês vão lá para o livro de Esther, capítulo 1, deixa marcado aqui que a gente vai voltar para Daniel 8. Esther, capítulo 1. No versículo 1, a Bíblia diz que sucedeu nos dias de Assuero, o imperador persa, né? Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então, ali Suzã era a sede de um pseudo-governo ou de um governo mundial, certo? Todas as províncias estavam ali, diferentes nações, todos eles estavam abrangidos por aquele governo. Agora, voltando lá para Daniel 8, versículo 2. Qual que seria a Suzã moderna? Uma cidade onde está instaurado um governo mundial. Ora, se nós temos um organismo hoje que pode ser considerado um governo ou uma forma de governo mundial, este é a Organização das Nações Unidas, a ONU, correto? Então, qualquer país que tenha um problema com outro, em vez de entrar diretamente em guerra, ele primeiro reclama na ONU. Olha, assim, assim, assim e tal. Vamos ver se na ONU a gente consegue resolver a coisa. A ONU tem a sua sede na cidade de Nova York, em território americano. E o país que é preponderante na ONU, que é o dominante e que dá as cartas, é justamente os Estados Unidos da América. Então nós temos um paralelo estabelecido aqui. O que foi é o que é hoje. A Medo-Pérsia foi representada pelo símbolo de um carneiro. Se os Estados Unidos correspondem à Medo-Pérsia, tudo que nós lemos e diz respeito ao carneiro refere-se aos Estados Unidos da América, correto? Então nós vamos ler de novo aquilo que a Bíblia fala sobre o carneiro e entender o que Deus estaria dizendo sobre os Estados Unidos da América. E a partir daí vamos poder nos convencer de que isso aqui de fato é a verdade. Versículo 3 de Daniel 8. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. As duas pontas eram altas, mas uma mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último.
vi que o carneiro dava marradas, ou seja, coices, para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Reflete o que os Estados Unidos fazem ou não? Ninguém podia fazer frente a ele, né? Ele faz conforme a sua vontade e se engrandece. É o que nós temos visto na nação americana. E olha como é que isso confere com a história moderna. Vamos voltar ao tempo da visão. Nós tínhamos chegado à conclusão de que o tempo da visão de Daniel seria o equivalente a 1990, aqui. O que estava acontecendo em 1990? O mundo tinha vivido um período de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Porém, levantou-se na União Soviética um homem chamado Mikhail Gorbachev, que promoveu, desde 1986 até 1991, a chamada Perestroika. O que foi a Perestroika? Um movimento que ao mesmo tempo determinou a abertura do bloco soviético e o desfacelamento do bloco soviético, que primeiro se converteu em comunidade dos estados independentes, depois cada país foi tomando o seu rumo. E aquela grande potência que se contrapunha aos Estados Unidos da América, de repente deixou de ser. E aí o que aconteceu? Sobrou uma só, que é intitulada pelos próprios americanos como a supremacia. A supremacia americana foi vista a partir da década de 90 e se tornou indiscutível, né? O que Daniel viu em visão? Um carneiro que ele dava coices para várias direções, fazia conforme a sua vontade e se engrandecia, e ninguém podia fazer nada. Vamos ver se isto se cumpriu? Ora, logo em 1991, os Estados Unidos foi lá botar a mão no petróleo iraquiano. Foi assim? A Rússia protestou, outros protestaram, França, se eu não me engano, mas ninguém fez nada. Os Estados Unidos entraram, fizeram o que quiseram, ficaram lá quanto tempo quiseram e depois foram embora. Certo? E depois disso, nós vimos cada vez mais a supremacia americana se consolidando. E agora, no governo atual do presidente Donald Trump, isso não é diferente. Esse presidente tem mandado recado para todos, né? E aí é interessante que a Bíblia se cumpre até nos particulares. Posso apagar isso aqui? Todo mundo já copiou? Sim. Posso apagar? Então eu vou apagar para a gente começar a colocar mais informações. Vou deixar só essa parte de baixo aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Então, aqui em cima, nós vamos escrever. A Bíblia diz no capítulo 8 e no versículo 4 que o carneiro dava coices para 3 direções geográficas. Então eu vou tentar desenhar aqui, tá os Estados Unidos, mais ou menos assim. Aqui. Lá para cima está o Canadá, né? Aqui. E aqui para baixo é México, América Latina, pronto. Tá lá, pronto, que seja. Na verdade é mais compridinho assim, né? Tá assim. Então aqui estão os Estados Unidos. A Bíblia diz assim: ele dava coices para o Ocidente. Em relação aos Estados Unidos, onde está o Ocidente? Para a esquerda. Olhando para cá, eu tenho o Oceano Pacífico, quase emendando aqui com o Alasca lá em cima, eu começo o território da Rússia. E ela vem baixando, aqui ela
né, praticamente faz divisa com o Japão. Aqui é uma meia dúzia de ilhas, e aqui eu já chego na China, pelo continente. Então aqui eu tenho China. Então, para onde ele dava coices? Para o Ocidente. Quem está no Ocidente? Rússia e China. O que nós vimos do ano passado para cá? O presidente Donald Trump impondo 200 bilhões em tarifas de importação sobre a China e deflagrando uma guerra comercial contra a China. Também nós vimos o presidente saindo do tratado de mísseis de médio alcance realizado com Moscou há vários anos atrás e gerando toda uma instabilidade mundial. Está cutucando quem? A Rússia. E não faz muito tempo eles reconheceram um país, eu quero me lembrar o nome agora, me fugiu. Montenegro, se eu não me engano, como fazendo parte do Tratado Atlântico Norte, e que é um país que está bem próximo do território russo, isso vindo pela Europa aqui. O que é considerado pela Rússia como uma ameaça. E agora, aumentando ainda a temperatura do cenário, nós temos o país que detém as maiores reservas de petróleo do mundo, segundo dito nos jornais recentes, a Venezuela. E os Estados Unidos colocando que está na mesa uma invasão da Venezuela. A Rússia aventando a possibilidade de colocar uma base militar aqui. E os Estados Unidos mandaram um recado claro para a Rússia. Disseram assim: saiam do nosso hemisfério. Fora do nosso hemisfério. Foi exatamente nesses termos, né? Saiam do nosso hemisfério. Seria meio-dia? A Bíblia diz que o carneiro, ele dava coices para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. Para o norte, nós vimos no ano passado, quando os Estados Unidos impuseram ao Canadá aceitar as condições deles para renovarem o antigo acordo do NAFTA, que envolve Estados Unidos, Canadá e México, e agora ganhou outro nome, que é o USMC, eu acho que é isso aqui, UMSCO, uma coisa assim. Estados Unidos, México e Canadá. Isso aqui eu não vou garantir, eu sei que começa com US. Tá? E o Canadá teve que aceitar, né? Não tinha muita opção. Vai dizer o quê? Sim, senhor Sam. Sim, senhor tio Sam. Mas aqui diz que o país, ele dava coices para o ocidente, para o norte e também para o sul. O meio-dia, só para ficar mais claro, algumas Bíblias já trazem direto para o sul, tá? E por que era considerado o sul? Porque Jerusalém estava um pouco acima da linha do Equador. Então a ideia é que quando você olhava para o sol no meio-dia, ele estava ao teu sul, né? Então por isso o sul era relacionado com meio-dia. Então, amarrada para o sul é para esse lado aqui. Até posso colocar essas setas com outra cor para assim destacar bem para onde ele dava as amarradas. E aqui nós chegamos num ponto bastante interessante, porque é comentado que ele dava amarrada para esses três lados e ninguém podia fazer frente. Ninguém podia livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estão já levantando possíveis cenários fruto de uma guerra, Estados Unidos contra a Rússia e China, e uma guerra, Estados Unidos na Venezuela. Bom, segundo nós estamos olhando na profecia, esse primeiro cenário, quem venceria? Os Estados Unidos, certo? Porque aqui diz, ele fazia e ninguém podia se livrar da sua mão. Então há uma possibilidade real dos Estados Unidos entrarem e tomarem posse daquele petróleo da Venezuela? Hoje eles já estão dando coice, né? Falando, Maduro, sai daí.
né? Sai daí que a gente não quer mais você. Em outras palavras, né? Ele está dizendo, não saio. Eles estão falando, bom, vamos ver. Então, irmãos, nós estamos diante de um cenário de guerra. Vê, só que o que vai acontecer? Essa guerra, ela deve ter mais de um capítulo. Pelo menos nesse primeiro capítulo, vitória americana. Para todos os lados, né? Só que os analistas já vêm dizendo que o desfecho de uma guerra de Estados Unidos contra a Rússia e China é relativamente imprevisível. Ou seja, existe a possibilidade de ganho, mas também existe a possibilidade de derrota. Principalmente se os Estados Unidos tiverem de manter a batalha em duas frentes de guerra. Foi a notícia que li ontem até. Não que ela tenha sido publicada ontem, mas é recente. Agora, Daniel 8, versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Quem era esse bode? Vamos lá para o passado. Aí nós vamos ter a contrapartida. Nós tínhamos visto que no passado, a Medo-Pérsia se caracterizou, entre outras coisas, por um governo aos moldes de uma república e pela liberdade religiosa. A Grécia acabou demonstrando o contrário. Alexandre o Grande, ele era a lei. Inclusive ele mandava justiçar quem ele queria, né? Até quem eram pessoas muito próximas do seu governo, generais, não importa. Se ele visse suspeita, né, de infidelidade, matava. Então, a Grécia, por contraste, funcionava como uma monarquia, onde a palavra do rei é a lei. E, em contraste com os medos e persas, que permitiam aos povos manterem seus costumes, suas tradições, etc., os gregos impunham a sua cultura numa política que ficou conhecida como helenismo. O que é o helenismo, que a gente estuda na história? Helenismo significa tornar-se grego, ou fazer-se grego. Isso é tão claramente comprovável que a gente pode até hoje observar. Por exemplo, de onde vêm os Jogos Olímpicos? Que o mundo inteiro até hoje segue. Dos gregos, né? De onde vêm as artes, né? As esculturas, artes plásticas e tal, de onde vem? Da Grécia. Eles é que admiravam a arte, né? As esculturas e tal. Até hoje nós vemos muitos, por exemplo, a própria Casa Branca tem várias colunas que elas têm a mesma ideia das colunas gregas. Se você olhar lá no passado, né? Partenon, enfim, tem uma série de edificações gregas que ditaram a linha arquitetônica durante milênios. E não somente isso. E aí a gente vê como é que tem alguns conceitos contraditórios. O nosso próprio sistema de educação hoje é baseado na filosofia grega, infelizmente. No segundo grau eu estudei Sócrates, Platão, não é assim? Quem que não estuda? Aulas de filosofia. Agora, por que o governo novo brasileiro queria abolir essas aulas de filosofia do currículo obrigatório? Ah, sabe por quê? Os gregos, olha que contraste. De lá é que vem a democracia. Pelo menos o conceito. Mas funcionava como monarquia. Então, que democracia é essa? Só para o inglês ver. Sempre foi. Mas o que se ensina na escola não, democracia, né, que vem da Grécia e blá, 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 blá. Só blá, blá, blá. Na prática nada funciona. Por isso, há quem diga que existe uma educação dada para a população e a outra dada para a elite. Uma dada para a educação, para acreditar que existe uma democracia e tal, e outra dada para a elite, preparada para governar. Porque a ideia era, não, que o povo creia numa democracia, mas que haja uma monarquia. Isso é o que nós vamos ver no fim dos tempos.
tá? Os partidos de esquerda todos pregam isso. Outra, vieram dizendo, né, não, porque no mundo havia a tese, a antítese e a síntese. Nunca houve isso. Porque a tese, né, era o socialismo, a antítese, o capitalismo, e a síntese vai ser o quê? Outra coisa. Não é verdade. Na verdade, a proposta sempre foi o socialismo. Se você considerar, né? Por quê? Já falamos sobre isso. A doutrina social católica, redigida lá no século XIX, foi bem quando o Papa perdeu o seu poder temporal, foi o escrever do projeto de poder mundial da Igreja Católica. E a doutrina social católica reflete toda a pauta dos partidos de esquerda. Por isso que a Associação Brasileira de Inteligência Nacional, a ABIN, ela identificou que no próximo sínodo que será realizado no Vaticano, existem várias pautas dos partidos de esquerda que estão ali para serem tratadas. E há uma preocupação do governo brasileiro atual com respeito a isso. O que talvez eles não saibam é que isso faz parte de um projeto de poder da Igreja Católica de mais de 200 anos. Ou seja, não vai mudar. Saiu uma notícia no estado de São Paulo, essa semana eu li, falando sobre isso. Porque eles querem daí conversar com alguns cardeais, padres e tal. As conversas não vão dar em nada, já vou adiantar. Escreva isso aí. As conversas não darão em nada. Porque a Igreja Católica não vai mudar. O projeto dela continua sendo o mesmo. Ora, a Grécia representou o contrário. A Grécia era um governo onde não havia liberdade religiosa. Havia o helenismo. E ela representa claramente hoje a nação que protagoniza a oposição aos princípios da livre América do Norte. Vou falar de outra forma bem simples para todo mundo entender. Nos Estados Unidos é apregoada a liberdade religiosa. No Vaticano é apregoada a imposição religiosa. A religião oficial do Vaticano qual que é? O Vaticano é um país, hein? Não confunda as coisas, porque, não, mas é porque lá é a igreja. Não, o Vaticano é reconhecido como um Estado, um país. Então ele é um país livre, religiosamente falando? Não. Né? Eu quero ser um muçulmano e morar lá e fazer uma mesquita. Quem que vai deixar? Você acha que o Papa vai deixar você fazer uma mesquita lá dentro do Vaticano? Não vai. Né? Quero fazer uma igreja de qualquer outra filosofia lá. Não vai deixar e pronto. Lá é católica, acabou. Né? O regime de governo do Vaticano é uma monarquia, né? E lá a religião é católica e acabou. Né? Não tem tolerância, tolerância zero. É o que vai acontecer no mundo. Hoje existem países que estão alinhados com a Igreja Católica e com a doutrina social católica. Você pode pensar que não. Todos os países de governo de esquerda estão alinhados com o Vaticano. A China, a Rússia, inclusive, né? E outros como, independente daí estarem de esquerda ou não, mas já são aliados. A Alemanha, por exemplo, está bem alinhada com o Vaticano, Angela Merkel. A França está alinhada com os objetivos do Vaticano. E hoje, talvez, o país que é o fiel da balança e que impede que esses outros países se encorajem a se lançar de vez contra os Estados Unidos numa guerra, é a Inglaterra. A Inglaterra está aqui na beirinha da Europa. Vocês olharem a Europa aqui, né? Sim, a Inglaterra é a ilha que está aqui, ó. É a terceira frota marítima mais potente do mundo. Já foi o poder dominante nos mares. E note que para ter acesso aos Estados Unidos, os países europeus têm a rota preferencial do Atlântico. E se a Inglaterra for parceira dos Estados Unidos, eles têm uma baita de uma barreira para ultrapassar aqui, para dificultar as coisas, né? Então, enquanto a Inglaterra não se posicionar ao lado da Europa, fica difícil para eles, né? Rússia e China, que opções têm? Pacífico. Né? Só que eles têm que andar bastante até chegarem à costa oeste americana, tá? Então, os Estados Unidos estão, assim, bastante favorecidos. Eles são defendidos naturalmente pela sua posição geográfica em relação às demais potências mundiais. Mas isso pode mudar. Bom, enquanto isso,
Esses países alinhados com a ideia católica estão sendo o contraponto dos Estados Unidos. Eles estão apoiados por quem? Por uma série de outros conglomerados, inclusive de mídia. Aqui no Brasil, a gente tem, se vocês observarem bem, tem vários conglomerados de mídia abertamente apoiando a doutrina social católica. Nós já falamos que vem da Igreja Católica Pastoral da Terra, que por sua vez incubou o MST, o Movimento do Sem Terra, né? Que vem da doutrina social católica o apoio aos sindicatos, que geraram o que a gente gerou e que eram apoiados pelos partidos de esquerda. Ora, que após a posse do novo governo, a própria inteligência nacional já identificou que a Igreja Católica está se tornando o cabeça da oposição dentro do país. E li esta semana uma notícia de um outro jornalista, nem preciso dizer de que lado ele é um esquerdista, falando que, infelizmente, o governo brasileiro se posicionou do lado errado, mais fraco, que no caso é os Estados Unidos, deveria ter se posicionado do lado do resto do mundo. Como não o fez, corremos o risco, e vai acontecer, dos nossos jovens estarem guerreando contra outros países latino-americanos. Ou seja, a Igreja Católica está determinada a ganhar o controle do mundo. Para isso ela tem que derrubar os Estados Unidos, e se o Brasil também levantar a cabeça e se opuser, como está fazendo hoje, vai ser derrubado de uma ou de outra forma. Ou eles governam ou eles arruinam, né? Arruinam. Por exemplo, entrou esse governo novo, de janeiro para cá, olha a quantidade de atentados terroristas nós tivemos. Eu vou falar uma opinião pessoal minha. Tá? Para mim, o atentado de Brumadinho não foi um mero rompimento da barragem, nem nada. Você não vê tanto pó assim, se não for por uma explosão. Né? Para mim, isso aí, ele tem um cheiro. Sabe o que é o cheiro? Você não está enxergando, mas você cheira que tem alguma coisa ali. Né? Cheiro de atentado terrorista. Por que até hoje não disseram quem que mandou o Adélio a dar a facada no Bolsonaro? Por que a polícia não revela? Ora, será que eles não têm inteligência para descobrir? Claro que tem. A questão é que não é conveniente que essa informação saia na mídia. Por que não dizem quem que bancou os advogados do Adélio, que eram 4? Né? A polícia está há 90 dias investigando, não achou? Será? Aí diz que quando o Bolsonaro pediu isso, a polícia falou, poxa, mas nós somos parceiros do Bolsonaro. Em outras palavras, por que não fica quieto? Né? Por que não para de insistir? É porque se for mexer, ele vai achar. Onde está o problema? Né? Está aqui no bode moderno. E o bode vinha sem tocar no chão, quer dizer, sem fazer barulho. Então não vai aparecer na mídia quem é que realmente está dando as cartas. Não vai. Quem é que vai enxergar? Só quem conhece a profecia. E aí esse carneiro vinha, e o que ele fez? Ele dirigiu-se ao carneiro, e ele correu, e verso 7, irritou-se contra o carneiro, feriu o carneiro, quebrou as 2 pontas, lançou por terra e pisou aos pés. Os Estados Unidos da América serão humilhados até o pó. Por mais que no cenário de guerra eles vençam no primeiro episódio, no segundo episódio eles serão derrotados. E também aqui diz que os 2 chifres deles serão quebrados. Existem 2 elementos que consistem na base da prosperidade americana. Não tenho muito tempo para explicar. Quem tiver interesse, leia no livro A Grande Controvérsia, de Ellen White. Tá? 2 princípios que garantem o favor de Deus a esta nação: republicanismo e protestantismo. Republicanismo porque o governo emana do povo, o povo elege o seu representante. Um caso que agora sim se vê é o Donald Trump. Ele não foi posto pela hierarquia, né? Foi posto pelo voto. E por isso que está incomodando a hierarquia, né? Tem isso. Mesmo caso aqui, né? O senhor Jair Bolsonaro foi eleito pelo voto. Aí está incomodando a hierarquia. Agora, protestantismo. O protestantismo
é o que apregoa a total separação entre a igreja e o Estado. Ninguém tem que ter uma determinada religião para exercer um cargo público. É o que os Estados Unidos determinam na sua Constituição. Isso é um segredo da sua prosperidade. Por quê? Ora, quando o mundo viu que havia uma terra livre, onde para eu ter um negócio e eu prosperar, eu não precisava ser amigo do governador, eu não precisava ter a mesma religião do Estado, né? Eu podia ter a minha iniciativa e conseguir os resultados, para onde que eu vou? Eu ia para lá. As pessoas que eram perseguidas, os cabeças pensantes, os artistas, né, os grandes cérebros de muitos países acabaram indo para lá e ajudando a enriquecer aquela nação. E aí ela se tornou no que é. Os Estados Unidos são o que são hoje, não é só pelos americanos, é pela soma dos cérebros que estão lá, que vieram de todas as partes da Terra. E aí, quando esses princípios forem abandonados, então o catolicismo vai triunfar. O que a Bíblia coloca é que finalmente os Estados Unidos vão abrir mão e lá vai haver perseguição religiosa como houve na Europa antiga. Não vai mais haver liberdade e a igreja voltará a ser unida com o Estado. Quando isso acontecer, a bênção de Deus que estava sobre esse país vai ser retirada e aí ele será derrotado na guerra. Ou seja, o resultado das guerras não é fruto de quanto nós temos de armamento, de munição, de dinheiro para financiar a guerra ou combustível. É fruto da bênção ou não bênção de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto Deus for honrado naquele país, ele prospera. Quando ele passar a não ser mais honrado, não vai prosperar. Então, hoje, Satanás tem trabalhado para que os Estados Unidos abandonem esses princípios que fizeram a nação uma nação republicana e protestante. Como? De várias formas. A maioria dos juízes da Suprema Corte americana hoje já é católica. E a Suprema Corte é o organismo que tem a autonomia para poder sancionar uma mudança na Constituição. E é somente através desse canal que nós poderíamos converter os Estados Unidos de uma república para um país sem liberdade. Retirar a cláusula 5ª da Constituição americana. A 5ª emenda, digo. Irmãos, tudo isso está aqui diante de nós. A crise que nós estamos vendo da Venezuela está às nossas portas. Está sendo noticiada nos jornais hoje. O que será do nosso mundo nos próximos anos? Né? Aqui diz que, versículo 8, o bode vai se engrandecer em grande maneira. E o que é que nós podemos esperar para o final? Eu vou direto para... Aliás, versículo 8 ainda, depois eu emendo. Diz, o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Não vou dar maiores explicações aqui por questão do tempo e por não dar matéria demais, mas nós vamos lá para o versículo 22. O anjo está explicando a ponta que foi quebrada. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Nesse contexto, quando vier a derrota americana, então se levantará um poder, nós sabemos qual é, o poder papal. E esse poder fará o que ele quiser. Deus permitirá que o mal prospere durante um tempo, mas finalmente ele vai destruir esse poder.
Porque diz que esse poder vai ser quebrado sem mão. É o final do verso 25. Sem mão será quebrado. Isso quer dizer que quem vai derrotar o papado não é nenhum homem. Aos olhos do homem não seria possível derrotar aquele poder que vai estar totalmente consolidado no planeta. Mas há alguém que pode. Deus. E aí Jesus virá nas nuvens do céu. Apocalipse 17, verso 14. E pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vencerão os que estiverem com ele, chamados, eleitos e fiéis. Irmãos, nós estamos diante dos últimos capítulos da história, antes de Jesus voltar à terra. O que é que nós vamos fazer? Para você que nos assiste, estar ao lado do povo de Deus vai significar ter duas características. A primeira está em Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A segunda é a união de dois versos, Apocalipse 12, 17, com Apocalipse 19, 10. Diz que o dragão se irou contra a descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 19, verso 10, a Bíblia diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A igreja verdadeira guarda os mandamentos pela fé de Jesus e tem a revelação sobre as profecias do tempo do fim. Você está assistindo hoje uma programação da igreja verdadeira, o ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Quer se unir a ela? Então entre em contato conosco, você há de receber estudos bíblicos e poder se unir ao povo de Deus. WhatsApp, número 41 99509 8425. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus e orar especialmente por você que tomou esta decisão. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de recebermos a revelação sobre esses eventos e ver quão próxima está a tua segunda vinda. Pedimos que o Senhor venha nos preparar como povo e nos guardar dos dias difíceis que estão pela frente. Só o Senhor pode nos ajudar e nos dar vitória e livramento. Abençoe-nos e guie-nos, ó Deus. Pedimos que fortaleças o teu povo e a tua igreja. Mantenha-nos nos teus caminhos, ensina-nos a tua vontade e leva-nos a cumpri-la. Guia-nos no restante deste dia e dos próximos que teremos pela frente. Abençoe em especial a pessoa que tomou a decisão hoje. Que essa decisão seja firme e mantida para o seu próprio bem e para a salvação da sua alma. E dê-nos condições de acolher todas as almas interessadas. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje você escutou a verdade. Espero que você faça bom uso dela. Nós vamos ficando por aqui. E eu queria deixar o convite para você que quer continuar acompanhando as programações, a nos assistir pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Você também nos encontra no site advertenciafinal.com.br. Faça isso enquanto é tempo. Daqui a alguns anos, o acesso à internet ficará comprometido por conta das guerras e aí não será assim tão simples. Pela mesma razão, recomendo você a ter toda a literatura do Ministério na tua casa. Não vou falar de preço hoje nem nada, porque hoje não é dia de falar disso. Mas recomendo você a entrar no site do Ministério. Lá nós temos à disposição, tem material impresso, tem DVDs, enfim. Aproveite enquanto você tem tempo. Vai chegar um dia que você vai ter vontade de ter acesso ao material e não vai poder ter acesso. Ok? Vamos fechar os olhos, invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrar esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.
Amém. Fique com Deus, espero estarmos juntos nesta caminhada e nas próximas transmissões também. Deus te abençoe.